Presidente, Srs. Deputados, começar por saudar naturalmente o Conselho Económico e Social, na pessoa do seu relator, que teve aqui particular empenho na elaboração do parecer, e naturalmente, por sua via também, Sr. Presidente, todo o Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social traz-nos um conjunto de alertas que não são novidade, efetivamente alerta para os efeitos recessivos destas políticas, alerta para o facto do mercado interno estar a estrangular a nossa economia e esse ser o fator principal para os entraves ao nosso desenvolvimento, alerta para o problema do desemprego e o crescente, o seu agravamento, o que significa que hoje, em termos latos, se tivermos em conta os motivados e os inativos, a juntar estes aos 900 mil trabalhadores desempregados efetivamente considerados, temos cerca de 1.500.000 trabalhadores desempregados. Chama o Conselho Económico e Social, na sua página 3, a atenção para o aumento do desemprego juvenil e o facto de termos pouca dotação orçamental para acompanhar este aumento do desemprego, o que demonstra-se com o facto de termos hoje cerca de 460 mil trabalhadores a receberem subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e 1,5 milhão de trabalhadores desempregados. Portanto, há uma margem muito significativa de trabalhadores que não têm qualquer proteção no desemprego. E alerta também que os efeitos destas opções políticas são piores do que as medidas e os ganhos com os cortes promovidos pelo Governo. Nós partilhamos uma preocupação que aqui foi transmitida relativamente às contas da Segurança Social. A Segurança Social é a principal vítima desta crise, do ponto de vista, reformulando, a Segurança Social sofre de uma forma particular as consequências desta crise, isto é, o desemprego, a recessão, a queda da atividade económica, do PIB, tem consequências brutais naquilo que são as receitas e despesas da Segurança Social e, portanto, está numa situação particularmente difícil e esse é o principal fator de estrangulamento das suas próprias contas e nós partilhamos essa mesma preocupação. Mas há uma frase do Sr. Presidente que diz, que acho que resume este orçamento retificativo, que é nada de novo. Nada de novo, e é verdade. A verdade é que já o Conselho Económico e Social percebeu há muito tempo e alertou há muito tempo para que o facto deste caminho que está a ser seguido não resolver os problemas do nosso país. Já o PCP alertou também há muito tempo e outras forças políticas alertaram para há muito tempo que este caminho que está a ser seguido não resolve nenhum dos nossos problemas e a verdade é que o caminho persiste. Temos mais dívida, mais déficit, mais dependência, mais desemprego, mais recessão, a pobreza cresce, e pedia já agora um comentário relativamente a esta preocupação que o PCP tem, a preocupação cresce de uma forma brutal, isto é, nós não temos qualquer tipo de dúvida em afirmar que estamos face ao pior agravamento da pobreza desde o 25 de Abril, e este é um cenário dramático, bom, e isto tudo continua como se fosse isto a solução. Bom, a pergunta é, estão os deputados da maioria, estão os membros do governo com algum problema de sanidade, ou melhor, insanidade mental? Precisam eles ser internados no... Não, eu já vou responder a isso. Precisam eles ser internados num qualquer Conde Ferreira do nosso país? A resposta é não, senhores deputados. A maioria, não é nenhum insulto, a maioria não tem nenhum problema de insanidade mental. Nem o governo, isto é, o caminho que está a ser seguido é um caminho deliberado, não é um problema de insanidade, porque efetivamente os três deputados do PSD e do CDS-PP, os membros do governo, o FMI e a Troika, sabiam perfeitamente que estas eram as consequências. Mais desemprego, mais déficit, mais dívida, segundos, terceiros, quartos resgate, como aconteceu com a Grécia. Bom, o afundamento do nosso país, o agravamento da pobreza, mais gente a passar fome. Bom, é esta a consequência. E sabem perfeitamente que é esta a consequência. Não é um problema nenhum de insanidade, é uma opção política. E é aqui que eu queria chegar. É que, efetivamente, nós estamos face, senhores deputados, senhor Presidente do Conselho, representantes do Conselho Económico e Social, estamos face a um programa político. O memorando de entendimento não é a solução para nenhum dos problemas do nosso país.
Eles sabem muito bem que não vão resolver o problema da dívida, do déficit, da economia, do desemprego. Sabem muito bem que não é este o caminho. O problema é que deliberadamente assumem isto como um programa político. Um programa político que não visa resolver estes problemas, visa sim comprometer as conquistas de Abril e atacar um conjunto de direitos que foram conquistados, visa entregar cada vez mais fatias de negócios ao setor privado, esse é o que está em cima da mesa, e visa essencialmente a promoção de uma concentração galopante da riqueza em meia dúzia de grupos económicos. Esse é o programa político. Portanto, deixemos de conversas. Isto não é para resolver déficit, não é para resolver dívida, não é para resolver nenhum dos problemas do nosso país. Isso é tudo conversa, não é verdade. O verdadeiro objetivo é este. É a concentração da riqueza, é resolver o problema de cada vez criar mais ricos à custa de cada vez mais pobres. E nós consideramos que este caminho, este programa de concentração de riqueza, este programa de destruição do nosso país que está em curso, tem que ser rompido. E, portanto, a alternativa, na nossa opinião, passa não só por renegociar os juros, não só por renegociar as condições de pagamento, como fez a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, que impôs o pagamento da sua dívida em função do crescimento das suas exportações. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, impôs essa sua condição aos seus credores, no cenário em que a Alemanha tinha destruído a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, em que não era vista por ninguém como gente com o respeito que hoje são vistos, naturalmente, porque tinham acabado de destruir a Europa com uma Segunda Guerra Mundial que matou milhões de pessoas e conseguiram impor condições de pagamento em função do crescimento das suas exportações. E nós dizemos que, além de alterar os juros e alterar as condições de pagamento, é preciso uma questão fundamental. É dizer, este programa político não serve ao nosso país. Este memorando de entendimento está a destruir o nosso país. E essa é a condição fulcral para mudarmos de política. Isto é, nós temos que romper com este programa político que foi adotado e continua a ser adotado e defendido com unhas e dentes pelo PST, pelo PS em parte e também pelo CDS-PP. E este programa político é que está a destruir o nosso país. E para terminar, abordar um problema que é uma medida que é paradigmática do ponto de vista económico e social, que é o pagamento de subsídio de férias. E nós entendemos que este é um belo exemplo de como estamos desgovernados e como estamos realmente num caminho de destruição nacional. O pagamento de subsídio de férias tem um efeito económico, promoção do turismo, promoção de consumo, que é aquilo que as empresas pedem desesperadamente, e tem um efeito social, aliviava efetivamente aquilo que é o pesadíssimo fardo que está sobre os ombros dos portugueses. E este alívio sobre os portugueses poderia ser conseguido pelo pagamento de subsídio de férias, que há razões legais para o seu pagamento. Acórdão do Tribunal Constitucional, lei em vigor. Bom, o Governo diz que não é um problema de dinheiro, diz que há dinheiro, diz que é um problema do orçamento retificativo. Isto é, precisam do orçamento retificativo para pagar os subsídios de férias. Bom, a pergunta é, então, porque é que não pagam em julho depois do orçamento retificativo? Não respondem. Portanto, demonstra a hipocrisia relativamente a esta matéria. Mas a pergunta que eu queria colocar ao Conselho Económico e Social é, dos efeitos relativamente ao pagamento de subsídio de férias teria na economia, se acham ou não salutar, mas se acham efetivamente que é necessário o retificativo para pagar este subsídio de férias, se não há, por via da dotação provisional e outros mecanismos orçamentais, há dotação provisional para o pagamento de subsídio de férias. É essa a pergunta que eu queria dizer com esta nota. Este é um belo exemplo de como podíamos tomar medidas concretas de dinamização do mercado interno, da nossa economia, de aliviar o fardo sobre os portugueses, e a maioria não o quer fazer.